Você já parou para pensar por que manter a sua família unida, em paz e firme na fé parece cada vez mais difícil? Em um mundo onde os ataques não são apenas físicos, mas espirituais, emocionais e silenciosos, muitos lares têm sido bombardeados por forças que não se explicam com lógica humana. Divisões no casamento, rebeldia nos filhos, ansiedade sem causa aparente, brigas sem sentido. Tudo parece tranquilo por fora, mas por dentro, algo não está bem. É nesse cenário que a palavra de Deus se torna viva e atual. Quando a Bíblia diz que Deus é o nosso escudo, isso não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual. No livro de Salmos, capítulo 91 e verso 4, está escrito: "A sua verdade será o teu escudo e broquel." Isso significa que há uma proteção real, ativa, poderosa, que vem do céu e cerca aqueles que confiam no Senhor. Mas o que isso quer dizer para os dias de hoje? Como esse escudo se manifesta em meio às pressões modernas? A verdade é que a família está constantemente sob ataque. E esses ataques não vêm apenas de fora, mas muitas vezes se disfarçam de hábitos, distrações, sentimentos e comportamentos dentro do próprio lar. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra como Deus deseja levantar um escudo invisível, porém poderoso, ao redor da sua casa. O Salmo 91 não é apenas uma promessa individual, mas uma declaração poderosa sobre o cuidado de Deus com tudo aquilo que amamos, especialmente nossa casa e nossa família. Muitos leem esse salmo buscando proteção pessoal, mas quando olhamos com atenção, percebemos que suas palavras se estendem àqueles que estão debaixo do mesmo teto. Há uma dimensão coletiva nessa promessa divina. No livro de Salmos, capítulo 91 e verso 1, está escrito: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará." Esse esconderijo é mais do que um lugar secreto. É um ambiente espiritual onde a presença de Deus é bem-vinda. E quando uma família decide habitar nesse lugar, ela se torna um território guardado pelo céu. Imagine o seu lar como uma casa com paredes invisíveis de fé, onde o inimigo não consegue entrar. Não se trata de magia ou superstição, mas da presença real de Deus cercando aqueles que confiam em seu nome. Quando você ora, quando você declara a palavra, quando você consagra sua casa ao Senhor, você está levantando uma muralha espiritual em torno da sua família. E essa proteção vai muito além do que os olhos podem ver. Em tempos de tantas incertezas, a oração tem sido uma das armas mais subestimadas, quando, na verdade, ela é uma das mais poderosas. Muitas pessoas oram apenas em momentos de desespero, mas quando a oração se torna um hábito diário, ela se transforma em uma muralha invisível ao redor da sua casa. No livro de Provérbios, capítulo 18 e verso 10, lemos: "O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros." Essa segurança não vem de muros físicos ou trancas nas portas, mas da presença de Deus, que responde quando o seu nome é invocado com fé. Cada vez que você dobra os joelhos por sua família, você está construindo uma fortaleza espiritual. Cada clamor que você levanta, cada nome que você menciona diante de Deus, cada lágrima que você derrama em oração, se torna como tijolos que Deus usa para proteger seu lar do invisível. E aqui está algo importante. A oração não precisa ser longa, perfeita ou eloquente. Ela só precisa ser sincera. Quando você ora por seu lar, você está convidando o próprio Deus a habitar ali. E onde ele habita, o mal não permanece. Você já ouviu falar na expressão laço do passarinheiro? No livro de Salmos, capítulo 91 e verso 3, está escrito: "Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa." Na linguagem bíblica, o passarinheiro era aquele que armava armadilhas silenciosas para capturar aves. O inimigo faz o mesmo hoje com nossas famílias. Arma laços sutis, quase imperceptíveis, para destruir o que é sagrado.
Esses laços podem vir em forma de distrações digitais que afastam pais e filhos, conteúdos tóxicos que minam os valores dentro de casa, amizades que influenciam negativamente, ou até mesmo hábitos aparentemente inofensivos que roubam a paz e a comunhão familiar. Muitas vezes, estamos sendo atacados por meios que parecem normais, mas que aos poucos vão minando a estrutura do lar. É por isso que precisamos de discernimento espiritual. Precisamos estar atentos ao que permitimos entrar em nossa casa, seja pela TV, pelo celular, pelas conversas, pelos pensamentos. Um lar cristão precisa ser intencionalmente protegido, porque o inimigo age nas brechas. Não é preciso estar tudo bem para estar em paz. Essa é uma das verdades mais profundas do Salmo 91. O versículo 1 já nos dá um convite poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa sombra é o lugar onde o coração encontra descanso, mesmo quando tudo ao redor parece instável. O abrigo do Altíssimo não é um local físico, mas uma realidade espiritual. É o ambiente onde Deus reina, onde a presença dele é reconhecida e honrada. Quando você decide transformar sua casa em um lugar de adoração, gratidão e fé, ela passa a ser um refúgio contra os ataques do mundo. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a paz de Deus passa a governar. Imagine começar o dia com uma oração em família. Declarar as promessas de Deus sobre seus filhos antes de eles saírem de casa e entregar cada área da sua vida ao cuidado do Pai. Isso é habitar no esconderijo. Isso é viver sob a sombra do Onipotente. Essa prática precisa ser diária. Assim como você fecha a porta da casa toda noite, feche também as portas espirituais com oração, fé e vigilância. O abrigo está disponível. Basta entrar. Confiar em Deus é fácil quando tudo vai bem. Mas quando os noticiários espalham medo, quando a violência cresce, quando as doenças batem à porta e quando os problemas dentro de casa parecem sem solução, confiar se torna um desafio real. É justamente nesse cenário que o Salmo 91 se revela como um ato de fé. No livro de Salmos, capítulo 91 e verso 5, lemos: Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Isso significa que mesmo quando o perigo é visível ou quando é oculto, quem está debaixo da proteção de Deus pode descansar sem medo. Mas descansar não é o mesmo que negar a realidade. É encará-la com os olhos da fé. É saber que existe um Pai Celestial cuidando de cada detalhe, mesmo quando a nossa mente não entende. É crer que por trás de cada aparente descontrole, há um Deus que nunca perdeu o controle. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha invisível e o medo tenha rondado seu coração. Respire fundo, ore. Lembre-se de que confiar é um ato espiritual, não emocional. E a cada dia que você escolhe confiar, está fortalecendo o escudo sobre sua casa. Você já experimentou ler o Salmo 91 em voz alta dentro da sua casa? Há algo poderoso quando a palavra de Deus é declarada com fé. Não se trata de um ritual religioso, mas de um ato de autoridade espiritual. Cada versículo proclamado é como uma espada que corta as trevas, como luz que dissipa a escuridão. Quando você declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, como está no livro de Salmos, capítulo 91 e verso 7, você está tomando posse de uma promessa viva. A atmosfera espiritual muda, a ansiedade perde força, o medo recua, a fé é fortalecida. Fazer disso um hábito diário pode transformar completamente o ambiente do seu lar. Imagine começar o dia lendo esse salmo com sua família. Seus filhos ouvirão, sua casa será marcada pela palavra, e você estará levantando uma barreira espiritual contra todo o mal. A palavra de Deus não volta vazia. Ela opera onde é crida, proclamada e vivida. Por isso, não guarde esse salmo apenas em um quadro na parede.
Traga-o para os seus lábios, para o coração e para a rotina da sua casa. Você já pensou que o ambiente espiritual da sua casa pode atrair ou afastar a presença de Deus? Em Apocalipse capítulo 3 e verso 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Isso mostra que Deus não invade, ele espera ser convidado. Criar um ambiente onde Deus se sinta em casa começa com atitudes simples, uma atmosfera de louvor em vez de reclamação, palavras de bênção em vez de crítica, perdão em vez de mágoas acumuladas. Quando você transforma o seu lar em um lugar de honra à presença de Deus, o escudo espiritual se fortalece. Não se trata de perfeição, mas de intenção. Mesmo em dias difíceis, quando o amor parece escasso e os conflitos se intensificam, ainda é possível cultivar um ambiente onde Deus reina. É nesses momentos que precisamos lembrar: Deus não habita em paredes, ele habita em corações que o buscam com sinceridade. Coloque louvores para tocar, leia a palavra com seus filhos, agradeça antes das refeições, ore antes de dormir. Pequenos gestos que abrem grandes portas para o céu agir. O medo tem uma forma sutil de se instalar dentro de nós e dentro das nossas casas. Às vezes, ele entra como uma preocupação com os filhos, um pensamento sobre o futuro ou uma notícia ruim que ouvimos. Quando nos damos conta, estamos carregando um peso que não deveríamos estar segurando sozinhos. Mas o que a Bíblia nos ensina? No livro de Filipenses, capítulo 4 e verso 6, está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Isso significa que não precisamos carregar o medo. Podemos entregá-lo. A cada vez que você ora dizendo: Senhor, cuida dos meus filhos, protege o meu lar, guia a minha família, você está soltando o controle das suas mãos e colocando nas mãos daquele que tudo pode. Deus conhece suas preocupações antes mesmo que você fale, mas Ele quer ouvir sua voz. Ele quer que você confie, que você se abra, que você o chame para dentro da situação. Não guarde os medos no coração, leve-os ao altar. Existe uma linha muito tênue entre cuidar e controlar. Como pais, cônjuges ou líderes do lar, é natural querer proteger aqueles que amamos. Mas muitas vezes o desejo de controlar tudo nasce do medo e não da fé. E onde o medo governa, a paz de Deus encontra resistência. No livro de Provérbios, capítulo 3, e versos 5 e 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confiar é abrir mão do controle. É fazer a sua parte com diligência, mas crer que Deus fará a dele com perfeição. É entender que você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Deus pode. Que você não conhece o amanhã, mas Deus já está lá. Que suas mãos são limitadas, mas as dele são eternas. Quando soltamos o controle, abrimos espaço para o agir de Deus, e muitas vezes é nesse momento que os milagres começam a acontecer. Não porque fizemos tudo certo, mas porque finalmente deixamos Deus ser Deus. O maior legado que você pode deixar para seus filhos não é uma herança financeira, mas uma herança espiritual. Ensinar uma criança a buscar a Deus é plantar sementes que resistem ao tempo, às crises e até mesmo às tentações do mundo. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, e versos 6 e 7, Deus orienta: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Isso é mais do que uma instrução, é um chamado. Quando você ora com seus filhos, mesmo que brevemente, quando você ensina o Salmo 91 como uma declaração de fé, quando você mostra
com atitudes que Deus é real e digno de confiança, você está construindo um escudo que vai além da sua própria vida. Está formando corações que saberão, mesmo longe de você, correr para a sombra do Onipotente. E o mais bonito é que Deus se revela aos pequenos com uma ternura especial. Eles aprendem rápido, confiam fácil e amam sem reservas. Ensine-os a amar a palavra, a confiar no Senhor, a orar antes de dormir, a declarar: o Senhor é meu refúgio. Agora, vamos juntos orar. Se possível, feche seus olhos, silencie o coração e una sua fé à minha. Vamos consagrar sua casa ao Senhor. Pai amado e protetor eterno, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e cheio de fé. Te agradecemos por mais um dia de vida, pelo fôlego que respiramos e pela oportunidade de buscar a Tua presença. Obrigado por nos lembrar, através da Tua palavra, que o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Senhor, nós Te apresentamos agora a nossa casa, cada parede, cada ambiente, cada pessoa que vive sob este teto. Colocamos diante de Ti os nossos filhos, o casamento, os relacionamentos, as finanças, a saúde, as emoções. Que tudo esteja debaixo da Tua poderosa mão. Livra-nos dos laços do passarinheiro, das armadilhas invisíveis que o inimigo tenta usar para nos dividir, nos afastar e nos enfraquecer. Que nenhuma seta do maligno encontre espaço em nosso lar. Que o Senhor seja o escudo ao nosso redor, como prometeu no Salmo 91. Declaramos com fé o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 91 e verso 4. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Que essa verdade nos envolva como um manto protetor. Que toda escuridão bata em retirada diante da luz da Tua presença. Derrama sobre este lar a Tua paz, que excede todo entendimento. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a orar, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Ensina-nos a crer, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Consagramos este lar ao Senhor. Que ele seja mais do que paredes e móveis. Que seja um altar vivo de adoração. Que cada manhã comece com oração e cada noite termine com gratidão. Que a Tua presença seja tão real aqui, que qualquer um que entre possa sentir o Teu amor e a Tua paz. Cobrimos esta casa com o sangue de Jesus e declaramos: nenhuma praga chegará à nossa tenda e o mal não terá poder sobre a nossa família. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de nós e que a Tua voz seja ouvida sobre todas as outras. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração e você deseja que sua casa continue sendo guardada por Deus, escreva aqui nos comentários com fé: minha casa está debaixo das asas do Altíssimo. Compartilhe este devocional com alguém que você ama. Pode ser exatamente o que o coração dessa pessoa precisa hoje. E se você quer caminhar conosco todos os dias em oração e na palavra, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum devocional. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te envolva com paz. E que sua casa seja um refúgio constante, habitada pela presença do Altíssimo. Te espero no próximo devocional. Até lá. E que a graça de Deus te acompanhe em cada passo.